Muro caiu Foi aqui, ontem, né? é agora. É uma coisa que eu sempre digo, que as pessoas realmente ficam impressionadas, é que você vai para França, por exemplo, você vai para Paris. Por que você vai para Paris? Resumindo muito, você vai para Paris pela história, uma história da Revolução Francesa, os Mas, intelectuais, né? E você vai para Paris muito, muito, muito pela beleza, pela comida e pela bebida, hum, né? Beleza, comida e bebida. Né? Estou nem falando de compra e etc, mas hum, beleza, comida e bebida, porque realmente é uma cidade é que você legal, né? chora quando Legal. você Os chega em Paris, monumentos, né, são né? legais, né? É, mas a história de Paris, ela é uma história muito focada aí, século XVIII, por exemplo, a Revolução Francesa, e uma história antiga, né? E muitas vezes você não vê mais essa história ali Bem mais palpável, né? estável, né? Ficou bem mais estável depois dessa, né? É. Exato. O Luís XV, o Luís XIV, né? Você vê essas figuras, são figuras fundamentais da história, mas são figuras muito antigas, né? Você não tem muita referência assim, de memória, né? Até de ver. A diferença de Berlim é que muitas vezes, Berlim pode ser também, mas muitas vezes não é uma cidade visual, vamos dizer assim, tá? Não é uma cidade visual, assim, não é Paris, ela já foi Paris pré-guerra, tá? Ela foi Paris, inclusive Paris se guiou muito, o plano de Paris do século XIX se guiou muito como Berlim é, é você vê alguns prédios assim que sobreviveram à guerra, são prédios de Paris. Está em Paris, aqui em Berlim, né? É igual. Aqueles prédios Stuck, etc. Aquela mesma arquitetura. Mas você vem e você pega Berlim com uma história que, assim, é Hitler. É Muro de Berlim. Esse cara, eu lembro quando o Muro de Berlim caiu. A galera tá Então, viva é uma ainda, história né? muito. É. Então, é uma história muito mais palpável e próxima da gente. Hum, É a história que você aprendeu no livro. hum. E é É muito, como se você está em Paris e você vê a, a guilhotina na sua frente. muito doido É que a você mesma pode parar coisa. alguém, um senhorzinho, alguém na rua e ele contar como era a Alemanha Oriental e tal, e outros Totalmente. lugares que se visita, né? Pelo menos aqui na Europa Ocidental você não vai ter, né? Alguém contando história. Totalmente. E Berlim, assim, como é que Berlim se reinventou, né? Berlim se reinventou muito no improviso, às vezes, né? Porque quando o muro cai, vem o capitalismo. E aí, só para você entender, foi criada uma empresa para vender tudo que era comunista, né? Então, muitos investidores vieram e você não era dono do seu apartamento era do Estado, obviamente, era um Hum, socialismo, né? Mas aí você, em vez de comprar seu apartamento, veio um investidor e comprou teu prédio inteiro. é. E teu prédio inteiro estava caindo aos pedaços. Né? E esse investidor vai lá, compra o teu prédio, compra o prédio do lado e o prédio do Hum. outro. Né? E ele pega e reforma tudo. E aí vira para você e fala assim, Tomás, quanto é que você paga? Aí você fala assim, eu pago, sei lá, 200 euros. Tá, agora é 1.000. E aí? Mas eu perdi meu emprego, porque eu era no seu... e aí? É. Tchau. Né? Então você também tem um outro lado, eu não gosto nunca sempre de preto branco, assim, Hum, fazer essa hum. divisão, mas eu acho que sempre tem uma camada cinza aí que é muito importante da gente entender, né? Uma vez eu contei essa história para uma alemã, ela falou, não, foi assim não. Minha mãe passou por isso. Não era 200 euros, era 20 euros. E passou para 500. Caraca, Era cara. 20 euros, era 40 marcos. É. Ela falou, era 40 marcos, era 20 euros. E aí passou para 500. Né? 1.000 marcos. Imagina o rolo, né? Né? Ainda mais no pós-guerra ali, até dos papel de muitos turcos, né, que reconstruíram e tal. E era aquele apartamento pro cara ter onde dormir, né? Porque era, se você, pra quem tá escutando aí, não só vale pra Berlim, mas vale pra Alemanha inteira. Vários lugares você vai, tem aqueles AP da década de 60 ali e tal, que são meio estranhos, assim, os apartamentos meio, umas plantas meio malucas, que está tudo meio igual, é porque os caras estavam devastados, e as pessoas precisavam de lugar para morar. E aí tinha, sei lá, um projeto que alguém desenhou e ia executando aquele lá, um atrás do outro, só mudava o lugar e é isso aí, né? Então, esses APs aí, é isso, né? É o pós-guerra e é o que dava para fazer, né? Totalmente. É. E é importante dizer também que os monumentos, principalmente as igrejas, falando aí do lado oriental, né? Porque, enfim, religião e comunismo, eles não No caminham, caminho não juntas. partilham da mesma fé, Né? vamos dizer assim, eles não partilham da mesma fé, acabaram ficando para segundo plano, né? Você Uhum. tinha que resolver a questão da habitação É. mesmo, né? Primeiro é importante, Então né? você tinha
milhares de pessoas sem casa, literalmente, né? Então é aqueles modelos Lego, né? Que eu digo que bloco, monta né? um em cima do outro. Eles chamam de Plattenbau aqui, os alemães, né? Mas são conjuntos habitacionais, basicamente. E aí você acaba tendo os monumentos que você vê hoje de Berlim, a Catedral de Berlim, por exemplo, que é lindíssima, lindíssima. Ela só foi reformada em 1981. Sim. E ela foi destruída em 45. Hum. 44, 45. Então você pega aí quantos anos? 40 anos para você Largada, poder né? reformar. Largada. Ela ficou, assim, a cúpula ficou só, dá um jeitinho na cúpula e deixa sem cruz em cima e é isso aí. Tem aqui em Stuttgart uma igreja no Feuersee, é o nome do lugar, e ela tem 2 torres. Foi bombardeada e tal, né, na guerra, e eles quando reconstruíram uma torre igual à original, com a ponta lá, a parte normal, e a outra eles deixaram reta. A torre sobe e não tem aquela arte toda que tem a outra, né? Aí tu acha, poxa, por quê, né? Eu perguntei pro alemão e ele falou, não, porque isso aí eles fizeram questão de deixar assim para o pessoal lembrar que essa igreja foi bombardeada. Então, só para você ter ideia, ficou assim. Vai, caramba. Aqui tem a igreja do Memorial do Kaiser Guilherme, que foi a igreja, literalmente, a ruína ficou em pé, né? Então, é um dos pontos interessantíssimos do Berlim, talvez uma das marcas mais prementes assim, da Segunda Guerra, que é essa igreja que fica em Charlottenburg. É uma igreja gigantesca, e que foi demolida e está oca. Você consegue entrar dentro dela, você consegue ver ali o interior dela raspado e etc. E oca. Os alemães chamam de dente oco. Ela tem a torre lá e a torre não acaba, né? A torre fica meio quebrada. Cara, já corroeu assim. Cara, já corroeu tudo ali dentro. Eles nem tiveram a preocupação de reconstruir. Eles deixaram mesmo em ruína, meio quebrada. Mas é interessante como hoje, acho que é uma das cidades que tem mais gente de outros países, né, estrangeiros, acho que é Berlim. Inclusive, obviamente, por ser a maior cidade, também é a cidade que tem mais brasileiros morando, né, aqui na Alemanha, é Berlim. E ela tem uma cara, assim, de... por exemplo, se você comparar com Munique, que Munique é tudo organizadinho, eu falo assim, eu pago pau pra Munique porque é difícil você ver uma cidade daquele tamanho limpa do jeito que é, né? Munique, né? E Berlim é o oposto, né? Às vezes eu olho assim, eu tava lá agora em dezembro, e andando na rua lá e tal, ficar aquela Stuttgart, tipo, também não é do 100% limpo, mas comparando já é bem mais ajeitadinho, assim, né? E Berlim tem uns lugares bem estranhos, assim, que passa até uma sensação de insegurança, mas até onde eu sei não é, né? Ela é tranquila, né? Comparado com poxa, pelo amor de Deus, é uma cidade mega, mega, mega segura. Você vai pra tudo quanto é lugar, eu brinco que você fica com o celular assim, ó, ninguém vai fazer nada, tá? O Brasil vai tentar, né? Eu sou do Rio, né? Então já assim, tem XP. Um abraço. Tchau, né? Então, é uma cidade que ela foi feita muito no improviso, né? O mundo cai e as pessoas meio que têm que fazer a East Side Gallery, que é essa galeria, a maior galeria de arte do mundo. 118 artistas vieram para cá, para Berlim, de 21 países para pintar o muro, né? E não foi nada coordenado, não. Eles se reuniram, vão embora pintar lá. Foram lá, pintaram e tal. E depois que vem o governo, falaram, isso aí é bom, hein? Isso aí é bom. Vamos organizar esse negócio. Então, vamos deixar aí. Vamos deixar aí, tanto que tem aquela clássica figura do beijo, né? Entre Honecker, que era esse líder da Alemanha Oriental, e o Brezhnev, que era o líder da União Soviética, em 1979. Que é uma foto real que o cara pegou, o artista russo pegou e pintou. Meu Deus, me ajude a sobreviver a este amor mortal. Cara, pesado. É genial. Então é isso, eu acho que isso faz com que Berlim seja tão interessante. Tá? E também faz com que as pessoas digam, Berlim não é alemã. Não é. Esse é o ponto todo desse podcast inteiro, esse é o ponto que eu queria chegar, porque não tem, é outra coisa. Não tem como comparar. É outra coisa. É outra coisa. Porque assim, você tem que entender toda essa história que a gente contou. Pois é. A gente contou uma história desde 1237 para explicar por que Berlim é assim hoje. Né? Ela tem um espírito rebelde, ela tem um espírito da indústria criativa. Olha só, deixa eu te falar. Se você pegar quais são as 3 principais indústrias de Berlim, vai te explicar tudo. Tá? A primeira delas é a área de TI. Então você tem toda uma parte gentrificada de Berlim. Tá? Abrindo um parênteses, eu que sou da área, posso falar um pouquinho.
o resto da Alemanha é mais estilo clássico, né, de TI, né? Vamos falar assim, a TI de grande empresa, TI de montadora, né, de carros, alguma coisa relacionada à indústria automotiva e tal, acho que é o mais pesado, assim, né? E Berlim, assim como a cidade, né, que é fora do padrão, é o berço das startups, né? A galera que tá fazendo coisa nova e criando, sei lá, acho que até o N26, né, o banco digital ali é de Berlim,